Hoje vamos mergulhar num assunto que gera muita discussão, mas que também é cheio de promessas no tratamento da artrose, o plasma rico em plaquetas, mais conhecido como PRP. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa olhando para o segredo de cura que o nosso próprio corpo guarda. Depois, vamos entender o que é exatamente o PRP e como ele age para desacelerar a artrose. Daí, a gente passa para a evolução da ciência por trás dele, o procedimento em si, como ele é visto hoje no mundo e, para fechar, um ponto crucial, porque ele é uma ferramenta e não a cura. Para entender a lógica do PRP, a gente precisa voltar para o básico, para algo que todo mundo conhece muito bem, o jeito como o nosso corpo se cura sozinho. Pensa só na última vez que rolou um corte, um arranhão, o que de fato acontece ali, sabe? No nível microscópico, é uma operação de emergência impressionante. É um processo que acontece em 4 fases quase que instantaneamente. As plaquetas são as primeiras a chegar na cena, tipo uma equipe de resgate. Elas não só estancam o sangramento, mas liberam um monte de sinalizadores químicos, os famosos fatores de crescimento, que basicamente gritam: "Ei, precisamos de reparo aqui!" E é esse chamado que atrai as células-tronco para começar a reconstrução do tecido. Certo. Se o corpo já faz isso naturalmente, qual é a grande sacada aqui? A ideia é justamente como a gente pode pegar esse poder de cura e, digamos, dar um turbo nele. O PRP, de forma bem simples, é isso: uma dose super concentrada daquelas mesmas plaquetas e fatores de crescimento. Tudo é retirado de uma pequena amostra de sangue da própria pessoa. O objetivo não é só regenerar, mas principalmente modular a inflamação, criando um ambiente muito mais favorável para a recuperação do corpo. E olha, isso não é nenhuma novidade de ontem. A técnica de concentrar plaquetas surgiu lá nos anos 60. Nos anos 80, já era usada em cirurgias de face. Mas foi nos anos 2000 que o PRP estourou, principalmente na medicina esportiva, tratando lesões de atletas de ponta. E agora vamos conectar os pontos e ver como essa técnica toda se aplica no combate à artrose, uma condição que, convenhamos, afeta uma quantidade enorme de pessoas. Por muito tempo, a gente pensou na artrose só como um desgaste da articulação, tipo uma peça de carro velha. Mas a ciência hoje mostra que o buraco é mais embaixo. A artrose é, na verdade, uma doença movida por uma inflamação crônica, de baixa intensidade, mas que não para. Existe uma analogia muito boa para explicar o que o PRP tenta fazer nesse cenário. É como pegar esse carro da inflamação que está correndo a 200 por hora, destruindo a articulação, e reduzir a velocidade dele para 20 por hora. A ideia é frear drasticamente a progressão da doença. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: funciona mesmo? E aqui a história fica muito interessante, porque a visão da ciência sobre o PRP mudou, e muito, ao longo dos anos. No Brasil, por exemplo, vários estudos fizeram uma comparação direta. Colocaram o PRP lado a lado com as infiltrações mais conhecidas, como a cortisona, que é um anti-inflamatório potente, e o ácido hialurônico, que age como um lubrificante. E o que essas pesquisas mostraram, especialmente as mais recentes de 2020 e 2021? Que o efeito do PRP não era só melhor em muitos casos, mas principalmente era muito mais duradouro. Enquanto o alívio da cortisona passava rápido, o do PRP se mantinha por bem mais tempo. Mas o grande ponto de virada, o que mudou o jogo de verdade, veio agora, em 2024. Um consenso europeu, com base em todas as novas evidências, passou a reconhecer o PRP como tratamento de primeira linha para casos iniciais de artrose, especialmente em pessoas mais jovens. Isso é gigante. Ok, entendemos a ciência, mas como isso funciona na prática? Como é feito o procedimento? E por que, mesmo com essas evidências, não é algo disponível em qualquer esquina? O processo todo é bem direto. Primeiro, se tira um pouco de sangue, igual um exame normal. Esse sangue vai para uma máquina, a centrífuga, que gira em altíssima velocidade e separa os componentes. Um especialista, então, isola com muito cuidado só aquela partezinha rica em plaquetas. E, por fim, esse concentrado é injetado de volta direto na articulação doente. É um trabalho quase artesanal, sabe? Bem específico e controlado. E essa complexidade ajuda a explicar a divisão que existe no mundo hoje. Na Europa, com a nova recomendação, o PRP é um tratamento padrão para certos casos. Já aqui no Brasil, a regulamentação ainda o considera experimental, então o uso é bem restrito, basicamente só dentro de pesquisas oficiais. São duas realidades bem diferentes. E tudo isso nos leva ao ponto final, que talvez seja a mensagem mais importante de todas sobre o papel do PRP no tratamento da artrose. É fundamental ter isso muito claro. PRP não é uma cura milagrosa.
Ele é uma ferramenta poderosíssima para combater a inflamação e a dor. E ao fazer isso, ele cria uma janela de oportunidade. Com menos dor, a pessoa consegue fazer o que é realmente decisivo: a reabilitação, a fisioterapia, o fortalecimento muscular. Isso é inegociável. O PRP abre a porta, mas é o trabalho de reabilitação que vai garantir o resultado a longo prazo. E no final, com toda essa evolução da medicina regenerativa, fica uma reflexão interessante, né? Talvez as terapias mais avançadas do futuro não estejam em frascos sintéticos, mas sim escondidas dentro do nosso próprio corpo, esperando a ciência descobrir como usá-las.